Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sigam a nossa associação, o nosso podcast nas redes sociais. A gente vai colocar aqui na base do vídeo os nossos endereços no Instagram, todas as redes sociais. Então clica lá para você ficar atento e você ficar sabendo das novidades e dos próximos episódios. O nosso tema hoje é sobre segurança pública, um tema muito delicado. Uma pesquisa da Genial Quest recentemente alertou que o principal problema que o brasileiro vê hoje, quando se fala dos problemas que o Brasil tem, a segurança pública é o primeiro item, é a primeira prioridade. Inclusive, na última pesquisa, o problema envolvendo a segurança pública ultrapassou até o problema relativo à economia, desemprego, etc. Nós vivemos em São Paulo e a cada hora, 2 carros em São Paulo são blindados. Eu passei um tempo morando em Brasília, retornei a São Paulo no final de 2023 e o que me chamou muita atenção é que todo carro que eu via na rua estava blindado. Inclusive carros que não são nem muito chamativos, como Fiat Toro, por exemplo, que me chamou muita atenção. E hoje a gente trouxe duas pessoas muito especiais, 2 convidados que são especialistas nessa área de segurança pública, que tem uma longa trajetória, uma longa experiência e viveu vários momentos no Brasil quando se trata de política criminal de segurança pública. Primeiro deles, deixo apresentar o professor Pier Paolo Bottini, que é advogado e professor de Direito Penal da USP. O professor Pier Paolo foi integrante da minha banca de concurso para juiz federal. Eu estou feliz que hoje a nossa interação, a nossa conversa vai ser muito mais relaxada. Professor, obrigadíssimo por ter aceitado o convite da associação e por estar conosco aqui. Imagina, muito obrigado da minha parte também. Obrigado. O nosso outro convidado é o desembargador Nino Toldo, também 34 anos de magistratura. Isso. O desembargador Nino Toldo hoje compõe a turma criminal do Tribunal Regional da Terceira Região e é doutor também pela USP, certo? Isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui à JUFESP. Uma outra oportunidade eu falei sobre as gerações, né, de juízes e a minha geração antiga. Hoje falo de um outro tema um pouquinho mais espinhoso. Não, o Nino é uma pessoa que, quando se fala de judiciário, é uma biblioteca ambulante. Viveu vários momentos, várias transições na carreira. Então tem um grande orgulho para mim estar acompanhado aqui dessas 2 pessoas incríveis. Bom, a gente vai falar hoje sobre a PEC da Segurança Pública, que tenta inaugurar um novo capítulo no que tange ao desenho de política criminal do país e do funcionamento das instituições que endereçam o problema da segurança pública. E eu queria começar ouvindo os participantes. As razões para a segurança pública são inúmeras e acho que cada um, a partir da sua experiência, possui uma razão mais específica. Mas o objetivo aqui não é discutir as razões. Eu queria ouvir de vocês, dentro da experiência de vocês, doutor Nino, dentro do judiciário, professor Pier Paolo, seja na academia, seja na área da advocacia, o que vem à mente de vocês como o top, assim, a principal ou as principais razões para a segurança pública no país? Bom, então começo. Primeiro, só agradecer a oportunidade de estar aqui na JUFESP, junto com 2 pessoas que eu admiro muito, discutindo um tema que, como você disse, é um tema muito sensível, é um tema que está no topo da preocupação da população brasileira e a gente precisa achar formas de enfrentamento. E formas que vão além da receita tradicional, que é mais prisão, mais pena, porque a gente sabe que isso não tem adiantado nada, né? O Brasil é o 3º país que mais prende do mundo. A gente tem cerca de hoje 800 mil pessoas submetidas a algum tipo de regime prisional e a gente tem uma peculiaridade, porque o nosso crime organizado no país, ele nasce e se multiplica dentro da prisão. Então, cada pessoa que você põe num presídio,
de alguma forma você está dando ou capital ou trabalho para o crime organizado. Então, veja, não estou dizendo que a gente não tem que prender as pessoas que merecem ser presas, mas a gente precisa de uma política criminal um pouco mais efetiva para fazer frente a esse crime organizado. Porque o problema mesmo, embora o que mais nos afete seja a criminalidade de rua, o roubo do celular, mas tudo isso, no fundo, é produto de um crime organizado que a gente precisa enfrentar. Né? E precisa, mais do que enfrentar, saber como ele funciona. Então, só para a gente começar a conversa, o que eu acho que é fundamental é a gente ter um sistema de inteligência no país que permita que a gente tenha dados sobre a criminalidade. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem 27 estados que produzem dados sobre a segurança pública em cada um deles e que eles não compartilham nem entre si e nem com a União. Então hoje eu tenho dificuldade de saber quantos homicídios são cometidos, qual o número da violência policial, qual o tipo de crime. Hoje quem faz essa compilação de dados são organizações da sociedade civil. Por quê? Porque o Estado não tem condições de fazer isso, porque não é a nossa federação, na verdade, é um conjunto de ilhas que não se comunicam. Hoje nós temos, o Fórum Nacional de Segurança Pública fez uma análise, nós temos mais de 5.000 instituições relacionadas com segurança pública. Entre Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Segurança Privada, enfim, todas elas produzem dados e elas não compartilham. Então, na verdade, a gente não conhece o crime organizado, a gente não tem dados a respeito do crime, isso impede o desenvolvimento de qualquer política séria nesse setor no país. A gente só administra aquilo que a gente mede. Exatamente. E então o senhor falou que são 27 ilhas, mas o crime ele não age apenas em cada ilha, ele age em várias ilhas. Então, se as ilhas elas não se comunicam, como é que você consegue... Seria isso que o senhor quis falar? E internacionalmente, né? O crime organizado hoje, ele se conecta com vários países. Eu me lembro, eu acho que não sei se o Nino estava, a gente foi num seminário internacional em Roma do STJ para discutir o aprimoramento da cooperação internacional entre Brasil e Itália para combater o crime organizado, que foi muito interessante. Mas você para e pensa, discutindo uma cooperação Brasil-Itália, e aqui na DP do meu bairro, a Polícia Civil que está na frente não conversa com a Polícia Militar que está atrás. Ou seja, o mais básico da cooperação eu não tenho no meu quintal. Então, a gente precisa resolver isso. E aí eu acho que a PEC, que é sobre o que o Nino vai falar aqui um pouco, talvez seja um passo importante para a gente superar isso. Inicialmente quero agradecer uma vez mais a possibilidade de participar de um podcast aqui da JuFesp e sobre um tema de extrema importância para a sociedade brasileira. Eu penso na linha do que o professor Pierre pensa, mas vou além um pouco, que é o seguinte, mencionou que a preocupação maior das pessoas é aquilo que está próximo, ou seja, é o roubo de rua. Todo dia, às vezes, a gente verifica, fica espantado, assustado com o roubo de celulares aqui na região da Avenida Paulista, é o lugar que mais se rouba celulares na cidade de São Paulo. Motociclistas, outro dia surgiu a imagem do sujeito assaltando o outro, aí o motorista arranca a arma e atira no motociclista. E isso é aquela parte visível da criminalidade que nos assusta. Mas a criminalidade e o problema da segurança pública vai muito além disso, muito se pensa em policiamento ostensivo, etc. Mas a segurança pública vai muito além disso. O professor Pierre mencionou essa falta de comunicação entre as polícias, entre os estados, no que toca à segurança pública. E eu diria que nós, como sociedade, os estados não se comunicam, mas a criminalidade se comunica. As organizações criminosas, eu não vou ficar mencionando nomes aqui de facção, de grupo, até para não dar publicidade a isso, a esses grupos. Mas eles existem, atuam e são sérios no que eles fazem. Então, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Organizações criminosas italianas, por exemplo, mencionando a cooperação com a Itália, que atuam no Brasil. Atuam no Brasil em consórcio com organizações criminosas daqui. E atuando e cada vez mais se entranhando na economia formal. Hoje, uma das maiores distribuidoras de combustível, por incrível que pareça, é uma organização criminosa.
E é isso que precisa ser combatido. Claro, precisamos combater o ladrão que atua nos municípios. Eu digo os municípios porque é onde a gente vive, o nosso dia a dia. Mas precisamos atuar no combate à criminalidade organizada que atua de forma severa na economia. Para que se tenha uma ideia. Outro dia tive a informação de que é muito comum no interior de São Paulo o arrendamento de terras, quem é proprietário rural arrenda para usinas de cana-de-açúcar, para que se plante cana-de-açúcar e depois vai para produção de álcool ou de açúcar. E chega lá o proprietário de uma dessas terras, foi comunicado de que ele passaria a fornecer cana para uma determinada usina. Ele falou, mas eu já estou arrendando para lá. Eu falei, não, você vai passar a fornecer para esta, que era uma usina controlada por uma organização criminosa. Então, isso é muito sério. E se não houver comunicação dos dados, levantamento dos dados, uma comunicação e uma ação coordenada do Estado, mas o Estado como um todo, não do Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas, não, o Estado brasileiro, se não houver uma coordenação de ação em relação ao combate à criminalidade, o futuro vai ser bastante duvidoso. Então, e digo ainda uma outra coisa, a título inicial, Etienne, você mencionou a questão dos carros blindados. Eu vejo a questão do carro blindado até como um certo reconhecimento do fracasso da nossa vida em sociedade. E eu digo aqui, claramente, eu sucumbi a isso. Resisti muito a ter um carro blindado. E aí hoje eu tenho um carro blindado, porque também, assim como qualquer cidadão brasileiro, tenho medo de ser assaltado, de ser posto uma arma na minha cara. Então, paguei o preço de ter uma sensação maior de segurança, que não é uma segurança absoluta, evidentemente não é, mas dá uma sensação maior de segurança e nos dá tempo, eventualmente, de reação diante de uma situação de dificuldade. Mas isso tem um custo social e um custo financeiro, porque hoje, para que alguém possa ter um carro blindado, ele compra um carro e um outro para blindar. O que e mostra, de outro lado, uma outra faceta dessa insegurança pública, que é a indústria da insegurança pública, porque certamente muitas pessoas também ganham muito dinheiro em função desse medo da própria sociedade. Então, sobre tudo isso nós precisamos pensar. E esta proposta de emenda à Constituição eu vejo como uma forma racional e inteligente de enfrentamento disso. E a despeito de quaisquer posições políticas que se possa ter. Porque é preciso, de uma vez por todas, que as pessoas entendam uma coisa. Segurança pública não tem ideologia, não é de direita, não é de esquerda. A segurança pública é de todos. Então é necessário que haja uma ação conjunta, todos, para enfrentamento desse tema, que hoje é, na minha opinião, o mais sério tema da sociedade brasileira. E vocês acham que essa PEC ela é adequada? O professor Pierre Paulo escreveu um artigo sobre isso, não já vou dar o spoiler, a resposta, o próprio título do artigo dizia sim. Então vou começar pelo seu professor. É adequada? Quais pontos, na sua opinião, sustentam essa posição de ser adequada? Uma reflexão para compartilhar? Então, Etienne, eu acho que essa é uma questão importante. De que forma que a gente pode, então, enfrentar essa fragmentação federativa, né? Ou seja, o fato de você ter estados e até municípios gerando dados sobre segurança pública que não são compartilhados. Algum tempo atrás, foi criada a lei do Sistema Único de Segurança, que prevê, de alguma forma, que você precisa coordenar esforços no setor. Mas como ela não impõe expressamente a exigência dos estados compartilharem os dados, então você tem hoje estados que compartilham os dados com a União e estados que não compartilham. Em regra, como é que a União ela tenta incentivar esse compartilhamento de informações? Através da distribuição de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, quem compartilha tem direito a um pedaço maior desse fundo. Quem não compartilha tem uma... O problema é que alguns estados, como por exemplo São Paulo,
esse valor do Fundo Nacional é absolutamente irrisório, não faz a menor diferença. Então, o Estado não se sente obrigado a compartilhar. Não estou falando que não compartilha, tá? Porque alguns estados até compartilham independentemente disso, mas eu digo, esse sistema de sanção premial nem sempre funciona. Então, qual é a ideia da PEC? É obrigar, é criar uma exigência de duas coisas, na verdade. Primeiro, é padronizar dados. Então, a partir de então, os dados sobre homicídio, violência policial, os tipos de crime, eles vão ser padronizados, o boletim de ocorrência vai ser padronizado, ou seja, você vai facilitar um sistema de estatística nacional, porque hoje, por exemplo, você tem estados que não fazem uma separação de homicídios quando ele tem motivo violência doméstica, quando ele tem motivo um preconceito contra orientação sexual, e tem estados que fazem. Então, essas informações são muito relevantes. Até mesmo da ação policial, né? Da ação policial. Às vezes é um homicídio, mas vem como legítima defesa, uma reação à você tem um problema muito sério de padronização. Então, um é padronizar, e dois, além de padronizar, que seja obrigatório você compartilhar esses dados, ou seja, que a União receba todos esses dados e possa daí, a partir daí, fazer, como você disse, eu não posso elaborar nenhuma política pública se eu não tiver dados. Então, por exemplo, pegando aqui o judiciário, né? Eu lembro que algum tempo atrás a gente tinha pouquíssimos dados sobre o funcionamento do judiciário, mas a partir de 2004, 2005 foi criado o Conselho Nacional de Justiça, foi criado um sistema de estatística, a gente consegue saber quantas ações entram, quantas ações, o que é julgado, o que não é julgado. Você fazer política estratégica na área da administração da justiça, hoje é muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás, onde esses dados não existiam. Na segurança pública, a gente está naquela época, ou seja, você não tem dados, você não tem informações. E essa PEC, eu acho que ela traz essa exigência, ela, no fundo, faz com que o nosso sistema federativo seja uma federação cooperativa e não uma federação fragmentada. Eu acho isso muito importante. Sem dúvida. Eu concordo, é nessa linha. E volto a dizer, por isso que é preciso que se entenda que a segurança pública é um tema nacional, é um tema de todos, não é um tema do Estado de São Paulo, não é um tema do Estado do Rio de Janeiro, não é um tema... E quando se busca centralizar, de certa forma, na União, os dados e essa federação cooperativa, é porque precisa ter um órgão central de coordenação. Isso tende a ser, numa federação, a União. Isso é natural. Por isso que é preciso que se entenda que uma proposta de emenda à Constituição dessa natureza não é dominar, quer dizer, a União vai querer controlar a polícia daqui ou a polícia dali, não, mas é esse compartilhamento de dados para a formação de uma política pública voltada à segurança pública. O Dr. Pierre mencionou o judiciário. Eu me lembro antes, e lembrou bem a criação do Conselho Nacional de Justiça, porque a partir do CNJ, informações foram feitas e também foram elaborados ao longo dos anos trabalhos desse tipo de colaboração mesmo. Eu vou dar um exemplo. Uns anos atrás, se precisasse de uma certidão, uma folha de antecedentes, por exemplo, a folha de antecedentes eu só tinha do Estado de São Paulo. Aí, se a pessoa presa ou a pessoa acusada fosse de outro estado, eu não sabia se ele tinha alguma informação lá. Se ele tinha alguma ação penal, se respondia alguma coisa no seu estado de origem. Hoje é possível isso, porque como há mais as informações, elas não são ainda perfeitas, por conta até de falta desse compartilhamento de dados, mas é muito melhor do que era 10 anos atrás, por exemplo. Então, mas hoje se tem uma outra coisa que foi importante, a criação do BNMP, do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que você centraliza no Conselho Nacional de Justiça, isso, e fica muito mais fácil o cumprimento tanto do mandado de prisão, como do seu inverso, às vezes da expedição do alvará de soltura. Então, tudo isso melhorou, mas a partir do quê? Desse sistema, um sistema colaborativo e de integração de informações. Porque, como eu disse há pouco, enquanto o Estado está a passo de tartaruga, o crime organizado está a passo de raposa, está rápido, e é preciso, a gente precisa inverter essa equação. E o combate à criminalidade não se faz
apenas no enfrentamento policial, mas em ações inteligentes que desestimulem o engajamento e a atuação criminosa. Enfim, por isso eu vejo essa proposição como uma proposta, como disse antes, racional e inteligente. O criminoso ele faz uma análise de custo-benefício. É atividade empresarial. Na verdade, é uma atividade empresarial. Vai verificar, porque a finalidade do criminoso, e aqui eu não estou falando só do criminoso, mesmo aquele que quer roubar o celular, ele quer um ganho em cima daquilo, mas o ganho nem sempre é patrimonial. Ela é uma atividade empresarial. A diferença é a seguinte, que existem atividades empresariais ilícitas e atividades empresariais ilícitas. O crime em si é uma atividade empresarial ilícita. No entanto, para que aquele ganho do crime possa ser utilizado pelos criminosos, pela organização criminosa, ele vai precisar também de atividades lícitas para fazer a lavagem do dinheiro. Não. Daí que eu disse, vejam só, a que ponto se faz, dentre diversas atividades econômicas, a distribuição de combustíveis. Então, um dos maiores distribuidores de combustíveis no Brasil é uma organização criminosa, que usa aquilo para lavar os recursos obtidos. E de onde? De atividade criminosa, dentre as quais a principal é o tráfico transnacional de drogas, ou tráfico de drogas transnacional e nacional, e também tráfico de armas. E existem outras atividades criminosas importantes. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem também uma dimensão de atividade criminosa transnacional por organização e grave como existe no norte do Brasil, onde existe tráfico de animais, tráfico de vegetais, de madeira, que são desmatamento e que a madeira é mandada para fora, e de forma ilícita, de forma subrepetícia, e também a exploração de minerais preciosos para o país, que são recursos da União e estão sendo vilipendiados por atividade criminosa. E se nós não tivermos um olhar para isso, um olhar voltado aos interesses, efetivamente interesses nacionais para isso, a sociedade brasileira tem isso, sem falar também atividades colaterais a isso, que, por exemplo, a exploração do território amazônico, por exemplo, se vilipendiam direitos, por exemplo, dos indígenas ou dos chamados povos originários, que estão ali e vão ter e muitas vezes são cooptados para a atividade criminosa, não porque queiram, evidentemente, mas porque são obrigados, são coagidos a atuar, ou a aceitar, ou colaborar. Não porque são pessoas criminosas em si, mas porque se não fizerem isso, e aí as outras consequências que advêm. Então é preciso que se entenda. Criminalidade, principalmente aquelas pessoas daqui de São Paulo, que criminalidade não é só o furto, o roubo, é muito mais do que isso, e existe toda uma atividade por trás disso, que é muito mais deletéria. Isso sem falar também em corrupção de agentes estatais, etc. E você falou a gente está falando de cooperação dentro do Brasil, mas o exemplo que você mencionou no norte do país implica também uma cooperação internacional na medida em que a madeira sai do território brasileiro e aí não teríamos jurisdição, precisaríamos necessariamente da colaboração dos nossos vizinhos para que pudesse ser feita uma operação conjunta. E isso é terrível, porque nós temos uma vizinhança que tem também seus problemas e difíceis. Nós temos o Brasil faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína no mundo: Colômbia, Peru e Bolívia. E o Paraguai, que também é um grande produtor de maconha. Então, e com uma fronteira seca, ou uma fronteira que é muito extensa. Então, e 2 biomas fantásticos, que é o Pantanal e a floresta amazônica. Então, é muito difícil o controle disso tudo, o controle de fronteiras. Então, mais ou menos assim,
Agora, puxando um pouco pro trabalho que eu faço ali na jurisdição criminal, nós meio que enxugamos gelo. Uhum. Porque certamente aquilo que chega ao Poder Judiciário é pouco, muito pouco em relação à prática criminosa diária. Frequência. E até para trazer mais um pequeno dado aqui, mas empírico, sem nenhum controle acadêmico aquilo, mas só do que tenho visto lá no tribunal, mais da metade do que nós julgamos na turma é contrabando, especialmente contrabando de cigarros, que é um problema de economia muito sério, e criminalidade e economia estão correlacionadas, porque, como eu falei há pouco, a atividade criminosa é uma atividade empresarial, então ela também e deve ser estudada sob perspectiva econômica, mas é o contrabando, e particularmente cigarro, o descaminho, contrabando barra descaminho, e o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, uma grande parcela que se pega e que se leva à justiça é de mulas do tráfico, mas muitas mulas do tráfico também estão ligadas à criminalidade organizada. E então, isso daí é pouco. Agora, até para que se possa ter mais efetividade no combate à criminalidade, é preciso que se traga à justiça os grandes beneficiários da atividade criminosa, que são essas organizações criminosas. E me parece que ter uma atividade de inteligência policial dos organismos de inteligência, seja da Polícia Civil, PRF, PM, Polícia Federal, me parece que é um componente importante e efetivo nessa equação, principalmente para tentar pegar e desmantelar essa pirâmide, porque quanto mais para cima da pirâmide, mais dificultoso é para investigar, para prender, para... Então... Sem dúvida. Eu acho que tem um órgão, Etienne, que quando a gente fala nessa comunicação, e o Nino falou bem, né? No fundo, o que incomoda a gente é sempre a ponta e a consequência de tudo isso, que é a violência de rua. Mas a gente sabe que tudo isso tem uma organização e mesmo o crime ambiental, todos esses crimes, esse combate a esse crime é muito difícil se você pensar na ponta, né? Combater a extração ilegal de madeira ou mineração ilegal, o Estado não tem estrutura para colocar agente policial na floresta inteira ou em todas as jazidas. Então, você precisa de uma forma um pouco mais eficiente. E a gente já conversa isso faz mais algum tempo. Uma forma eficiente é justamente você combater a lavagem de dinheiro, ou seja, identificar para onde está indo o produto desse crime e tentar seguir esse produto desse crime, porque daí você compreende o que irriga financeiramente a organização criminosa. E nesse ponto, além de todos esses órgãos e instituições que você mencionou, eu acho que tem um essencial, que é o COAF. Né? O COAF, eu acho que é o órgão mais importante hoje. Pode explicar pra gente o que é o COAF? Porque nem todo mundo está familiarizado com a instituição. Quando o Brasil... Então, vamos partir do começo aqui. Então, o Brasil entendeu que é muito importante combater a lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É pegar o produto do crime e ocultar e dissimular ele, tentando colocar ele de novo na economia sob uma aparência de licitude. Então, supor que eu ganhei ali R$200 mil do tráfico de drogas. Tem um bolo de dinheiro. Como é que eu justifico esse dinheiro? Então, eu finjo que eu prestei uma consultoria, eu finjo que eu vendi um quadro, eu finjo que eu vendi uma joia, e aí esse dinheiro passa a ter uma suposta origem ilícita. Isso é lavagem de dinheiro. Então, combater a lavagem de dinheiro é muito importante. E como é que você faz isso? De várias formas, mas uma que talvez seja mais eficiente é o modelo de colaboração compulsória, ou seja, o Estado identifica todos os setores da economia onde isso acontece com mais frequência. Então, estamos falando de instituição financeira, de corretor de imóvel, de joalheiro, de leilão de arte e assim por diante. Ele faz isso pela lei, tá? E diz todos os profissionais que atuam nesse setor, e sempre que identificar um ato suspeito, ele precisa comunicar esse ato suspeito a quem? Ao COAF. Então, o COAF é um órgão público que recebe todas essas comunicações, organiza essas comunicações. O COAF não investiga ninguém, o COAF não... Ele organiza essas informações, e sempre que ele, então, reconhecer que naquele setor tem um ato suspeito de lavagem de dinheiro, ele comunica a polícia e o Ministério Público, e eles fazem a investigação pertinente. Então, ele é um órgão de inteligência, um órgão que organiza a informação. Então, ele é essencial, porque, no fundo,
Veja, se eu não consigo colocar um policial para proteger cada árvore da floresta, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a madeireira. Eu vou olhar a instituição que compra o ouro. E eu vou, de certa forma, dizer que essas instituições, como setores sensíveis à lavagem, elas precisam comunicar o COAF dos atos suspeitos de lavagem de dinheiro. O COAF, se identificar suspeito, vai acionar o Ministério Público e a polícia para investigar. Você cria um sistema muito mais eficiente. Agora, para isso, você precisa de um COAF estruturado. Então, por exemplo, se eu fizer uma série de transferências, série de Pix de 50, 100 reais, o banco ele tem obrigação, porque não é comum fazer centenas de Pix de 50 reais, porque eu não faço isso normalmente. Ele comunica ao COAF, identifica meu CPF e o COAF pode compartilhar aquele dado com a Polícia Federal e a partir daí seria isso um exemplo prático. Exatamente, essa é a lógica. Então, vamos pegar uma pessoa politicamente exposta, um parlamentar. Ele de repente recebe na conta dele R$1 milhão. Veja, ele pode ter recebido de herança, ele pode ter uma origem legítima, mas ele comunica com o COAF, ele fala, olha, isso é esquisito. Aí o COAF vai juntar vários algoritmos, se ele falar, olha, realmente é esquisito, ele faz um relatório. Eu diria até, não é nem esquisito, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa vendeu um imóvel e entrou aquele dinheiro. É incomum. É incomum. É incomum. É isso. Porque não está dentro do padrão de movimentação financeira daquela pessoa. CPF. E aí ele comunica. Então, e aí começa uma investigação. Tá? Não quer dizer que aquilo seja lavar dinheiro, mas começa uma investigação. Qual que é o problema? É que o COAF, ele recebe, dados do ano passado, ele recebe 8 milhões de comunicações por ano. Ele elabora mais ou menos 200 mil relatórios por ano. Eu não sei se esse número está exato de relatórios, mas é mais ou menos isso. O COAF conta com 90 servidores. Dentre estagiários, secretária, pessoal da limpeza, ou seja, de servidores de atividade fim devem ser 60. Isso sem contar que daqui a pouco vão entrar nos setores que tem que comunicar o COAF, criptoativo e BET. Ou seja, vai triplicar o número de comunicação. O COAF não tem a menor... Veja, e ele já faz um trabalho heróico, tá? Aqui não é nenhuma crítica ao COAF, porque o COAF trabalha muito bem. Só que ele não tem isso. Se o Estado brasileiro não perceber a importância do COAF nesse sistema e não estruturar o COAF, ou seja, não há política de segurança pública e de combate ao crime organizado sem olhar para o COAF, né? Que resista. É por isso que digo que é uma questão de... Foi até mencionado aqui, de inteligência, porque o COAF é um órgão de inteligência. É um órgão que ele não vai, não é, como bem disse o professor Pierre, não é um órgão de investigação em si, mas ele coleta dados das movimentações financeiras e a partir de determinados padrões ele fica, olha, isso aqui está fora do padrão e ele encaminha para os órgãos de investigação legalmente instituídos, que é a polícia e o Ministério Público. A partir disso, esses órgãos depuram aquilo e falam, olha, isso aqui realmente, além de incomum, aí é o que eu diria, além de incomum, isso aqui está esquisito. Então vamos instaurar aqui uma investigação e a partir dessa investigação, por exemplo, é que vai, olha aqui, mas para eu aprofundar essa investigação a partir de dado do COAF, eu preciso quebrar o sigilo bancário dessa pessoa, por exemplo. E aí vai precisar ir à justiça pedir autorização para a investigação. Mas é fundamental. Então, voltando no ponto, se deseja um combate efetivo, eficaz à criminalidade, isso passa necessariamente pelo fortalecimento do COAF. Além disso, existem outras formas de análise que podem ser utilizadas no combate à criminalidade. E enquanto o senhor Pierre falava do crime ambiental, me veio uma imagem que há muito tempo eu penso. Nós temos no Brasil um dos melhores sistemas de agronegócio do mundo. O Brasil é uma potência no agronegócio. E uma das dos órgãos que auxiliaram e auxiliam o agronegócio é o Embrapa, agora me foge a empresa brasileira de agropecuária, pesquisa, é uma coisa, me foge o nome, mas é o Embrapa. E me lembro de muitos anos atrás, uma palestra que eu vi de um diretor do Embrapa, em que ele dizia que se utiliza no estudo satélites. Então, ele verifica
Não, é o controle. E eu pensei, por que não se utilizar satélites para a localização, por exemplo, de áreas de desmatamento ilícito, de exploração de minério, de exploração de madeira, né, do desmatamento. Então, o que quero dizer com isso? Que também num sistema colaborativo deveria isso ser introduzido na segurança pública. Uhum. Porque uma das frases que me chamou a atenção naquela época, ele disse, olha, o satélite é tão... Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, imagina hoje como a tecnologia já não evoluiu. Ele falava, a gente tem precisão de enxergar tampa de bueiro. Então isso tem que ser utilizado. Estamos evoluindo, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, que deu o Smart Sampa, que estão sendo, não sei, um dia nós tivemos um curso na EMAG sobre isso. Agora me foge, minha memória não ajuda, não sei quantas mil câmeras tem, e há um sistema de integração entre câmeras públicas, né, instaladas pelo município, e outras, e as particulares, voltadas evidentemente só para a parte externa. Então, com isso se desvendam crimes, etc. Também se inibe, mas se pode utilizar e além. Isso quero dizer, isso é sistema de inteligência. Você utilizar, combater a criminalidade não é somente pelo policiamento ostensivo, mas também vigilância com tecnologia e, fundamentalmente, a inibição, o desestímulo à atividade empresarial criminosa ou atividade criminosa de natureza empresarial. Quer dizer, aquele velho... lá do tempo do Watergate, né, do escândalo lá que levou à renúncia do presidente nos Estados Unidos, follow the money. Porque atividade criminosa gera lucro. Salvo os crimes passionais, os crimes assim, contra a pessoa, etc. Ela é sempre uma atividade voltada ao ganho de dinheiro. Então, você tem que ir onde está o dinheiro. Aí vai, a partir dali, se criam os mecanismos. Mas enquanto estou falando muito aqui, mas não, enquanto os órgãos de combate à criminalidade em todos os níveis, às vezes, usando uma expressão popular, batem cabeça, os criminosos estão atuando. E o que me preocupa, Pedro, até gostaria de ouvi-lo, o que me preocupa muito é o assédio e a entrada de agentes criminosos na estrutura do Estado. Eu ia tocar nesse ponto, foi só pegando um gancho desse seu último comentário. Você inicialmente comentou da mistura, né, da influência de organizações criminosas em atividades empresariais lícitas. E me veio à cabeça, bom, isso estamos a um passo, pelo menos potencialmente podemos imaginar um avanço da influência e da penetração de organizações criminosas no poder público. A gente escuta por aí pessoas falando, estamos virando narco-estado, somos um narco-estado, não acho que somos, mas existe essa ameaça. Nós temos na região a narco-estado, mas o Brasil não creio e está longe de ser. Mas é uma preocupação real. Uma preocupação real. Preocupação real. Eu acho que a gente ainda acho também estamos longe de ser um narco-estado, mas o que me preocupa não é a infiltração direta da organização criminosa, mas a corrupção. Sim. O pagamento de vantagens indevidas à autoridade de toda a espécie para permitir que essas organizações funcionem. E isso a gente tem visto as investigações do Ministério Público de São Paulo, que estão todo dia nos jornais, em que realmente isso tem acontecido. Então isso mostra mais uma vez a importância de follow the money, de seguir o dinheiro, porque no fundo, se você pensar essas grandes organizações criminosas, a solução tradicional da prisão, ela não resolve, porque bem ou mal os membros dessas organizações ou são fungíveis, ou seja, você troca eles com facilidade, ou eles continuam operando dentro da prisão, né? Que a gente vê uma das maiores, que é triste. ela tem os seus. Então, qual que é a forma de você desestruturar essa organização? É você identificar os recursos que elas têm, congelar esses recursos, porque sem recurso ela não consegue pagar os seus soldados e nem pagar a autoridade pública, que bem ou mal facilita a continuidade do seu funcionamento. Então, no fundo, se você... eu não estou falando mais uma vez para deixar de prender aqueles que tem que prender, mas se você não olhar para o outro lado
e não olhar para o fluxo do dinheiro, você não vai Desmantelar. O Chile fez uma operação recente, o Chile estava com um problema, estava começando a ter um problema sério no norte com uma organização chamada Trem de Anágua, que era uma organização que vinha de outros países e começou a se instalar no Chile. E o Chile, ao contrário de El Salvador, que usou a política de prender 80 mil pessoas e tudo mais, eles com um trabalho de inteligência identificaram ali quem eram as principais lideranças, aí fizeram sim um trabalho de congelar os recursos e pegar essas lideranças e conseguiram, de forma aparentemente eficiente, pelo menos é o que as notícias dizem, combater esse problema. Então, mais uma vez, você tem soluções eficientes, tem soluções que dão resultado, desde que você tenha um tratamento conjunto e não fique numa visão medíocre de primária de que simplesmente prender as pessoas vai resolver. Mais uma vez, não estou dizendo que não é para fazer isso, mas se você não olhar para o fluxo financeiro, vai ser o enxugar gelo que o Nino está falando, ou seja, vai prender milhares de pessoas, os tribunais vão continuar julgando o pequeno contrabandista de cigarro e a mula, traficante de droga, enquanto realmente o destinatário do dinheiro... Porque se perde aquela ponta, a ponta visível, né? No contrabando de cigarros. O contrabando de cigarros é um dos maiores problemas do Brasil hoje. Uhum. Outro dia eu vi uma estatística, um percentual significativo de cigarros no Brasil, que são consumidos no Brasil, vem da criminalidade. Aí se prende lá e cada vez mais, e não para todos os dias, e são muita carga de cigarro contrabandeado. Só que prende lá o motorista do caminhão, prende o batedor, prende não sei o que. Mas cadê os donos dessa carga? Então, evidentemente, o dono da carga, quando uma carreta é apreendida com 300 mil maços de cigarro, é um prejuízo bastante significativo para a organização. Mas ela é tão grande, tem tanta capilaridade e capacidade de recomposição que absorve aquilo. Então, o combate à criminalidade, por exemplo, nesse tipo de tema, ele deve ser no sentido de sufocar financeiramente a organização, desestimulando. Acabar com a criminalidade é uma quimera, isso não vai acabar nunca. Até biblicamente o mundo começou até com crime, né? Quando Caim matou Abel. Então o crime existe desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano. Para não falar o homem é homem, não, o ser humano é ser humano. Existe desde sempre e assim será. Não tenhamos ilusão quanto a isso. Mas nós precisamos trabalhar para que isso seja administrável, fique no limite do suportável, para que nós possamos ter uma existência em sociedade civilizada. E nós possamos andar nas ruas sem receio. A gente sabe, ando na rua até tal hora. Depois de tal hora já não ando mais a pé. Enfim, mas eu acho que nós chegamos num ponto, Etienne, quem nos ouve, que não dá mais. Nós chegamos num ponto que ou se faz alguma coisa ou nós vamos perder o controle. E nós vamos, desculpa a expressão, brincar de fazer justiça, né? Aquela ponta pega, vem aqui, vira, e as nossas estatísticas são altas de processo, mas não vai resolver o problema. Porque também concordo, não é colocando na cadeia que vai resolver. Você enche a cadeia nós temos um número altíssimo não sei exatamente quanto, mas é um número bastante alto de presos estrangeiros aqui, e presos estrangeiros, na sua maior parte, relacionados ao tráfico de drogas. Mas nós começamos, e se o Brasil também não tomar cuidado, nós temos um outro problema muito sério que já há tempos acontece, de se ver o Brasil. Eu vi a época que o Brasil era considerado um paraíso de bandidos. Então, o bandido, até eu assisti um filme americano ou inglês, ou enfim, e quando o bandido fugia, ele fugia para onde? Para o Brasil, porque a gente não tinha tratado de extradição, tudo isso de certa forma mudou, mas tem voltado porque aqui tem sido um local em que organizações criminosas estrangeiras podem atuar com certa margem, entre aspas, de segurança. E nós precisamos acabar. Isso é que
uma política de segurança pública deve ter como norte. Nós precisamos tirar essa, entre aspas, segurança de quem queira aqui atuar no crime. Enquanto, repito, todos nós, eu duvido que alguém aqui não tenha medo da insegurança da vida numa cidade como São Paulo. Mas isso também já passa em muitas cidades do interior, onde tinha paz e não tem mais. Mas esse sentimento, duvido que alguém não tenha esse sentimento. Mas nós não podemos ficar só com os olhos nesse tipo de sentimento. A gente precisa ver a criminalidade está muito mais entranhada e ela é muito mais deletéria, inclusive para a economia brasileira. Uhum. Mencionei há pouco, imagina um proprietário da terra ali que arrenda aquela terra para uma usina, tudo legalmente, ele passa a ter que atuar, fornecer para alguém que não trabalha, vamos dizer, na estrita legalidade. Fazendo um gancho aí com o que vocês comentaram do combate ao crime organizado, passa necessariamente pela efetividade da polícia judiciária, serviço de inteligência, COAF, uma investigação bem feita. E uma das discussões da PEC é a exclusividade do exercício da polícia judiciária, que hoje, na atual estrutura, é feito principalmente na esfera federal pela Polícia Federal e na esfera dos estados pela Polícia Civil. O Supremo reconheceu já faz algum tempo que a Polícia Militar possa fazer o TCO. E um dos argumentos, né, dependendo de quem você conversa, um dos argumentos que se traz, a PM, por exemplo, fazendo TCO, liberaria a Polícia Civil para canalizar energia e recursos para fazer investigações, por exemplo, contra o crime organizado. Então, essa exclusividade tem sido trazida à tona na discussão do texto da PEC. A reflexão que eu queria lançar aqui é: vocês acham que essa exclusividade da polícia judiciária deveria realmente só ficar com a Polícia Civil e com a Polícia Federal? Ou, por exemplo, esse modelo iniciado por uma interpretação do Supremo de que, olha, TCO, por exemplo, termo circunstanciado, poderia ser feito pela PM, enquanto outras atividades de investigação deveriam ficar por exclusividade da Polícia Civil? Bom, alguma reflexão de vocês, baseado na experiência de vocês? Veja, eu não vejo um problema que você tenha outros órgãos investigando, em especial fazendo o relato inicial do crime, que é o termo circunstanciado, né? Eu acho que o Estado ele não pode desperdiçar recursos com mais de uma instituição fazendo a mesma coisa. E isso é contraproducente, isso vai contra a razoabilidade. Então eu acho que você permitir que várias polícias façam esse relato inicial, esse termo circunstanciado, eu não vejo problema nenhum, desde que você tenha uma padronização. Né? Porque é claro que aquele que vai ser o destinatário disso, que é a Polícia Civil, ou Polícia Federal, ela não pode... É muito mais difícil ela receber modelos totalmente distintos. Então, a padronização, e voltamos à PEC, a ideia ela padronizar isso nacionalmente, é interessante. Eu acho que o exercício da investigação, se você centralizar no mesmo órgão, era importante, embora aí tenha uma discussão nessa PEC, porque a forma como ela foi apresentada inicialmente poderia dar-se a interpretação de que ela constitucionalizava a exclusividade da polícia para investigar, o que poderia afetar uma outra interpretação do Supremo, que o Ministério Público também pode fazer investigação. Né? Então, isso já foi aparentemente ajustado, né? O próprio ministro Lewandowski teve conversas no Poder Legislativo e, obviamente, essa não era a intenção deles, e parece que isso foi ajustado, e que a PEC em nenhum momento quer cercear a atribuição do Ministério Público de conduzir as investigações nos limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia aqui é que você tente racionalizar essa investigação. Eu ainda acho que esse sistema que o Supremo entendeu como uma possibilidade do Ministério Público e a polícia investigarem a mesma coisa e, ao mesmo tempo, às vezes causa uma duplicidade de investigação, mas isso tem sido corrigido com o tempo. Né? A gente hoje vê muito pouco uma investigação duplicada. Em regra, você tem
um trabalho conjunto do Ministério Público com a polícia. Então esse eu não vejo como um grande problema, desde que você tenha parâmetros claros e um controle judicial sobre a investigação. O que incomodava muito, acho que todos nós, era uma investigação entre polícia e Ministério Público que não era submetida ao controle de prazo e de cautelares pelo juiz. Então, tendo um controle judicial, eu acho que não há problema a forma como ela foi apresentada. Uma reflexão, eu concordo, em geral eu concordo. Eu acho não faz sentido órgãos, como eu falei no outro momento, baterem cabeça, né? Da Polícia Civil, Polícia Federal, o que precisa ter uma coordenação, casos, por exemplo, ela fala quando a situação ela transcende um estado, interestadual, então a Polícia Federal passaria a ter vamos dizer assim, o comando da investigação, mas sempre com o apoio das outras polícias. Até porque a Polícia Federal, ela geralmente tem linhas de investigação, métodos, melhor dizendo, de investigação diferentes dos métodos utilizados nos estados, e também não se pode deixar isso haverá de ser corrigido na tramitação da PEC, a possibilidade do Ministério Público fazer alguma investigação. Com relação à investigação do Ministério Público, eu só teria a dizer que, de fato, o que incomodou, e inclusive incomodava a mim, eu ficava, outros juízes também, incomodados com aquela situação que o Ministério Público fazer investigações que sequer nós, juízes da área criminal, sabíamos da existência, só víamos saber depois que ele apresentava o chamado PIC, né? Procedimento Investigatório Criminal. Então, isso, a partir da Lei 13964, em 2019, isso acabou, porque todas as investigações têm que ser comunicadas, porque não se pode prescindir disso. E há casos em que o Ministério Público realmente não há necessidade de uma investigação. Eu dou um exemplo, por exemplo, matéria de crime contra a ordem tributária, em que são questões, diria eu, eminentemente técnicas dentro da tributação. E quem faz, vamos dizer, entre aspas, a investigação disso, geralmente é a Receita Federal do Brasil, por exemplo. A Receita Federal fez todo o aspecto técnico. Agora, alguns aspectos de autoria, por exemplo, o Ministério Público pode fazer a sua investigação sem necessidade de vamos instaurar um inquérito policial para fazer isso. Seria mais racional. O Ministério Público faz aquilo e apresenta, porque todo o trabalho investigativo já foi feito no âmbito da Receita Federal. Agora, há casos mais sensíveis, por exemplo, principalmente aqueles que envolvem agentes estatais, aí sim, não dá para se instaurar simplesmente um inquérito ali que pode fazer. Então, o Ministério Público vai fazer a sua investigação, mas em conjunto ali, em coordenação com a polícia respectiva para atacar aquilo. E eu gostaria de uma coisa, acho que importante até, talvez, não sei se a gente já está encaminhando para o final, mas declaro uma coisa assim, que é o seguinte: quando se fala em combate à criminalidade, eu estou aqui, por exemplo, tratando esse tema sendo juiz, é preciso ter uma ideia. O judiciário não combate criminalidade. Não é papel do Poder Judiciário o combate à criminalidade. Aqui nós estamos discutindo assim, proposta de emenda que visa políticas públicas, etc. Tudo bem. Mas o juiz é um garantidor. O juiz, ele garante que dentro do Estado de Direito que vivemos, o Estado democrático de direito, que tem regras constitucionais, regras legais, o juiz ele tem o dever, sua obrigação constitucional, aliás, é um juramento que nós fazemos quando assumimos o cargo de juiz, de fazer cumprir a Constituição e as leis da República. Ele garante que aquelas um pouco redundante, mas é isso mesmo. Ele garante que as garantias. Ele garante as garantias. Garante que aquela pessoa investigada, que aquela pessoa acusada terá assegurado seus direitos dentro do devido processo legal. Depois o juiz vai julgar conforme a sua consciência, o que tiver provado, etc. Mas o juiz não enfrenta, ele não combate a criminalidade, não é papel do juiz. Quem combate a criminalidade
É a polícia, é o Ministério Público, é a sociedade organizada de uma outra forma. O Poder Judiciário, ele faz parte do sistema de aplicação da lei, dentro do devido processo, mas garantidos os direitos. Isso é importante porque, e digo por quê também, porque no passado recente isso levou até aquela disputa, né, até para a criação do juiz das garantias, que é um outro tema para se falar, mas é simples, porque nós tivemos mais de uma situação do juiz, diria eu, num tom mais coloquial, o juiz xerife, o juiz que ficava à frente, em proeminência nisso tudo. Não é papel do juiz isso. O juiz eu diria que é o low profile, né? Até mencionei filme há pouco, né? Os filmes, o protagonista é o policial, o protagonista, às vezes é o advogado, mas às vezes até o promotor. Uhum. Mas o juiz é aquele que está ali por trás, e esse é o papel do juiz. Não é papel ficar na linha de frente disso, mas isso não torna, de forma nenhuma, o papel do juiz menos importante. Aliás, ao contrário, eu diria que talvez seja o mais importante. Mas para que o juiz possa proferir uma boa decisão, ele precisa estar bem instruído. E essa instrução, quem faz são as partes. E aí, há pouco você falou a questão da investigação. Sim, uma boa investigação é fundamental para que se possa ter uma boa denúncia e, a partir daí, se possa ter também uma boa decisão. Quando a gente discute segurança pública, a gente pode haver alguma tensão com os direitos e garantias individuais. E pegando um gancho nesse seu comentário... Se ideologiza muito esse tipo de coisa, né? Exato. Da esquerda, da direita. Vocês veem nessa PEC alguma alteração que possa gerar alguma violação, alguma tensão, potencializar alguma tensão entre alguma violação de direito fundamental, princípio da presunção de inocência, enfim, só jogando aqui, vocês veem alguma coisa específica? Não, tá. Aí, no geral... eu acho que a crítica que ela tem recebido é do ponto de vista institucional, se ela violaria o Pacto Federativo, né? Por diminuir a autonomia dos estados e impor que eles compartilhem esses dados com a União, e impor que eles sigam as diretrizes de segurança pública. Mas, mais uma vez, a gente está falando aqui não de uma supressão da autonomia do Estado e nem de alguma forma de uma intervenção da União. A gente está falando só de impor um sistema de cooperação para alcançar uma finalidade comum, que é a segurança pública. E como você mesmo diz no Conheço, é a preocupação hoje fundamental de boa parte das brasileiras e dos brasileiros. Então, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nessa PEC, eu não vejo nenhum problema de intervenção política, eu não vejo nenhum tipo de sobrepujamento da União. Na verdade, que a gente está organizando esse sistema de dados, como acontece em tantos outros países, inclusive federados, como é os Estados Unidos. Eu acho que quanto mais a gente tiver informações integradas, respeitando, é claro, a lei de proteção de dados, mas o quanto mais você tiver isso previsto em lei, organizado, você vai conseguir algo muito mais eficiente. Então, não faz sentido que você não tenha órgãos públicos que produzem informações, cartórios, bancos. Você ainda hoje tenha uma dificuldade muito grande, e aí já encerro, mas só para dar um exemplo. Até o final dos anos 90, e aqui todo mundo sabe bem isso, quando um juiz precisava determinar o bloqueio de contas de alguém numa investigação criminal, ele avisava o Banco Central, que no papel mandava um ofício a cada banco. E isso era enviado, ou seja, entre a decisão de bloqueio de conta e a efetivação do bloqueio, você tinha meses, né? Meses, evidentemente, tudo podia acontecer. Até que uma pessoa no Banco Central teve a brilhante ideia de falar, olha, em vez da gente fazer em papel, vamos fazer isso via e-mail, que facilita. E criou o Bacenjude. E com o Bacenjude, uma ordem que demorava meses para ser executada, sem alteração legislativa alguma. Isso se transformou em minutos ou em horas. E eu ganho para ciência da execução de uma ordem judicial, e não só de caráter criminal, né? A gente está falando de todos, foi fundamental. Por que eu não isso cartório? Então, eu determino o bloqueio do imóvel, eu mando, agora é o CNJ que organiza toda a questão de cartórios, por que eu não posso ter um CNJ ajude? Eu acho que está em desenvolvimento, mas em que o juiz mande uma ordem
para o CNJ dizendo bloqueie todos os bens dessa pessoa ou das pessoas jurídicas ligadas a essa pessoa, e você tem um bloqueio de imóveis, ou o Denatran fazer um bloqueio de veículos, ou seja, você teria uma capacidade de investigação e de execução de medidas cautelares muito mais ampla, muito mais eficiente e, veja, sem suprimir nenhuma garantia fundamental, porque estaria previsto em lei, ela já está previsto em lei, você só confere agilidade pela interligação tecnológica. Então, a gente sempre falava isso, não lembra? É a reforma silenciosa da justiça. Isso. Eu não preciso suprimir direitos fundamentais, eu não preciso aumentar a pena, eu não preciso colocar as pessoas no regime fechado. Basta eu fazer uma interligação, eu consigo garantir uma eficiência muito maior, sem prejudicar qualquer direito fundamental. Aumentando a probabilidade de se encontrar esses crimes e os respectivos autores, você mexe nessa relação custo-benefício que também comentado por vocês anteriormente. Certo? Concordo plenamente com isso. Não vejo na PEC, também na leitura que fiz, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, algo que tenha me chamado a atenção. Olha, isso aqui poderá ferir a alguma garantia. Acho que não. O que eu vejo, assim, pelo menos daquilo que vi dos debates que se fizeram em torno da PEC, é mais uma questão do receio, especialmente de governadores de estado, de vou perder o poder sobre a minha polícia. Não é isso, é um trabalho que como eu falei no início, é um trabalho de inteligência, de coordenação, de racionalidade das informações e de se buscar caminhos para o combate a essa criminalidade. O Brasil, também mencionei há pouco, o Brasil é um país continental, um país enorme e de grandes diferenças. Então, a forma como se atua, ou a forma, o que é a vida no Rio Grande do Sul é diferente do que é a vida no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, mas é preciso trabalhar de forma colaborativa, todos os estados, no interesse maior da população brasileira, que é tornar a nossa vida em sociedade melhor, mais segura. Então, é isso que precisa ter. Então, as vaidades precisam ser deixadas de lado. Não, porque aqui no meu estado a polícia é mais ostensiva, mais combativa, mas, porém, poderá matar mais. E isso também, fere direitos e garantias individuais. E não é só de bandido. É disso que se trata. Porque, por exemplo, num tiroteio, a bala perdida atinge qualquer pessoa. Né? Então, poderá aquele trabalhador que estava saindo da sua casa na comunidade para pegar o ônibus e foi atingido por um tiro num fogo cruzado entre a polícia e os bandidos. Isso eu não estou falando nenhuma maluquice, porque é o que se vê nos jornais todos os dias, nas comunidades no Rio de Janeiro, mas não só lá no Rio, aqui em São Paulo também acontece muito. Então é preciso também nessa busca racional de segurança pública, de combate inteligente à criminalidade, que essas comunidades, que é onde muitas vezes organizações criminosas têm domínio de território, e não só organizações criminosas também, e num plano maior também as organizações criminosas abrangem as milícias privadas, mas as milícias são tratadas de forma um pouco diferente. Mas as milícias que foram criadas em algum momento para supostamente combater a criminalidade local, passaram a verificar aquele aspecto ganancioso do lucro. Posso lucrar com isso. Lucro. Então, eu posso lucrar e eu posso até negociar com a organização criminosa para que todos tenhamos lucros. Né? Então, é uma loucura o que nós estamos vendo. Então é preciso voltar a ter sanidade nessa discussão toda e tratar daquilo que é o interesse maior de todos nós, como sociedade, que é a segurança. Não vejo, em princípio, assim, na leitura que fiz, nenhuma inconstitucionalidade nisso. Apenas é preciso vencer aquele ranço ideológico que está por trás de toda a discussão que se trava em torno da segurança pública. Maravilha. A gente está caminhando aqui para o final e no final de cada episódio a gente dá oportunidade aos participantes de falarem de algum projeto pessoal, acadêmico, alguma atividade que façam e queiram dar publicidade, tiver algum site, tiver algum projeto filantrópico, pessoal, profissional. Então, deixa aqui espaço para caso vocês tenham
algum projeto, quiser falar do projeto, fiquem à vontade. Eu vou falar, então. Vou fazer aqui esse é o momento, esse é o momento. A gente tem na Faculdade de Direito da USP um grupo de estudos e de pesquisa em lavar dinheiro, e o Nino já foi lá algumas vezes participar de discussões. O nome é GELD, né? Grupo de Estudos de Lavar Dinheiro, que por acaso GELD é dinheiro em alemão, foi coincidência, mas a gente tem feito alguns eventos e discussões importantes sobre criptoativos, a questão das bets na lavagem de dinheiro. E agora, em relação ao COAF, eu não sei exatamente quando que vai ao ar esse podcast, mas vai ser na sexta-feira que vem, que é exatamente dia 20... Dia 22 de agosto. Nós vamos fazer na Faculdade de Direito da USP um evento para discutir o COAF e o combate ao crime organizado, que teremos a participação honrosa do doutor Nino Toldo. Maravilha. Do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, doutor Paulo Sérgio, e do presidente novo do COAF, o Sadi, que acabou de assumir. Então a gente vai, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer esse debate aberto, público, a quem quiser ir, para que a gente possa ouvir um pouco em que pé estão essas situações, esses debates. Eu vou participar também, a Marina Brecht, que é uma pesquisadora que está fazendo justamente uma pesquisa de lavagem de dinheiro em crimes ambientais, que ela vai apresentar na COP. Então, a gente vai passar esse pedaço da manhã discutindo um pouco esse tema. Então, já que você abriu a chance do merchandising aqui, é de graça. Então, todos convidados. Mas lá na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, no centro de São Paulo, às 10 da manhã, na sala Gofredo da Silva. Eles juntos nós vamos fazer. Vai ser gravado, professor? Boa pergunta. Vai ser disponibilizado depois? Eu não sei, mas em geral a faculdade grava, tá? Mas não tenho certeza. Então é melhor ir presencialmente se quem quiser participar desse debate. É um debate muito interessante, porque a gente vai trazer os números do COAF e a gente vai discutir um pouquinho de que forma que a gente pode organizar esse combate à lavagem de dinheiro. Então, aproveitando essa oportunidade só para dar essa informação. Não, obrigado. Nino, algum... Bom, e aproveitando esse espaço, o que me ocorre... Não vale falar de futebol. Só. Hoje até poderia falar. Mas eu fui diretor da Escola de Magistrados, né? Mas de lá saí, mas uma vez que a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Então, nós estamos aí, eu sempre tenho conversado com o professor Pierre sobre temas, sobre cursos que nós podemos fazer, e nós estamos aqui trabalhando em breve será concretizado sobre a dogmática de direito penal, que é uma ideia que há muito me venho trabalhando, que é assim, a aproximação entre o estudo acadêmico da prática processual, da prática do direito penal que nós vivenciamos no dia a dia. Muitas vezes se discute na academia temas, etc., mas num plano mais teórico, e na prática, no exercício judicial, às vezes também até dada a demanda que se tem, as coisas vão acontecendo sem que o juiz, e eu digo aqui o juiz porque, lógico, estou tratando de escola de magistrados, e o juiz se dê conta, ou pare para refletir, para analisar aquele instituto que está sendo trabalhado ali, o que ele está fazendo. Então é uma ideia de fazer um ponto de reflexão para voltar aquelas ideias, aqueles conceitos fundamentais do direito penal. Isso é algo que é muito útil, e é o que eu vejo também na minha prática mesmo. Uhum. Às vezes eu estou aqui, estou fazendo um negócio, mas por que é bem isso aqui? Então aí eu vou ter que ir lá, vou estudar, volto. Então a gente fazer isso. E tem outras ideias na cabeça, mas essas... Pro próximo episódio. E esse aqui logo... Você comentou do juiz das garantias aqui, completou um ano de implementação em abril, né? Isso, eu acho que a gente pode fazer um episódio e já está convidado, porque você foi um dos protagonistas eu coordenei na implementação aqui. Então, nesse próximo episódio já pode falar dessas outras atividades. Só uma dúvida sobre esse curso, vai ser aberto também para o público em geral ou é só para os magistrados? Em princípio, ele é voltado aos magistrados, porque ele vai estar dentro do plano, inclusive dos juízes que estão em processo de aliciamento, tudo, mas a depender do que nós conversamos, talvez a gente possa fazer ele de forma mais ampla, porque é um tema muito interessante.
Não só para os juízes, mas para todos os operadores do direito e também para estudantes de direito, que é ver isso. Então, ao invés a pessoa falar Tício, né? Tício, Caio, você vai ver a situação concreta real. Como é, e principalmente sob a perspectiva da Justiça Federal. Maravilha. Pessoal, obrigado pela colaboração de vocês, pelo compartilhamento aí das experiências. Para mim foi um grande prazer. A gente deve fazer um próximo episódio sobre segurança pública, mas com os órgãos de segurança pública. Então a ideia é ampliar essa discussão e refletir sobre essa PEC pela perspectiva dos diversos atores dentro da segurança pública. Mas foi fantástico aí saber como a academia, como a advocacia vê a PEC, assim como o judiciário vê e pensa a PEC, e compartilhar essa experiência com os nossos seguidores. Pessoal, obrigado pela colaboração de vocês, obrigado por estar com a gente. Nos siga nas redes sociais para vocês ficarem cientes dos próximos episódios. Como eu mencionei anteriormente, a gente vai ter um segundo episódio também sobre segurança pública e um próximo episódio, o Nino me deu a ideia aqui durante esse episódio aqui de falar também sobre o Juiz das Garantias, que completou 1 ano de implementação em abril de 2025. Obrigado pela colaboração de todos, obrigado pela presença, fiquem com Deus e até a próxima.